Desvendando os mistérios do casamento na Bíblia, poligamia e poliandria à luz da fé. Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre um homem ter múltiplas esposas ou uma mulher ter vários maridos? Prepare-se para uma jornada fascinante pelas Escrituras, onde exploraremos passagens intrigantes e desvendaremos os mistérios do casamento sob a perspectiva bíblica. Curta este vídeo, deixe seu comentário com suas opiniões e compartilhe com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos cheios de revelações bíblicas. Mas, antes de mergulharmos fundo, imagine as complexidades e os desafios emocionais que essas práticas poderiam gerar. Será que a Bíblia aprova ou condena essas uniões? E a resposta pode te surpreender, então fique conosco até o final. A poligamia no Antigo Testamento. Um panorama histórico detalhado. Ao nos debruçarmos sobre as páginas do Antigo Testamento, somos confrontados com a realidade de que a poligamia, a prática de um homem ter múltiplas esposas simultaneamente, era uma ocorrência dentro da sociedade da época. Longe de ser uma exceção, encontramos relatos de figuras centrais na história da fé hebraica que viveram sob essa estrutura familiar. Abraão, o patriarca com quem Deus estabeleceu sua aliança inicial, é um exemplo notável. Sua união com Sara e posteriormente com Agar, a serva de Sara, para gerar um herdeiro, ilustra uma dinâmica complexa que envolvia mais de uma esposa na vida de um único homem, moldando eventos cruciais na história do povo de Israel. A história de Jacó, neto de Abraão, oferece outro exemplo significativo da presença da poligamia. Enganado por seu sogro Labão, Jacó se viu casado com duas irmãs, Lia e Raquel, gerando filhos com ambas, além de seus filhos com as servas Bila e Zilpa. Essa narrativa não apenas demonstra a aceitação cultural da poligamia naquele período, mas também lança luz sobre as tensões e rivalidades que frequentemente surgiam em tais arranjos familiares. A competição pelo amor e pela atenção de Jacó entre Lia e Raquel é um tema recorrente, sublinhando os desafios emocionais inerentes à divisão do vínculo matrimonial. O reinado de Davi, um dos mais importantes reis de Israel, também é marcado pela presença de múltiplas esposas. As Escrituras mencionam diversas mulheres em sua vida, e as complexidades de suas relações conjugais desempenharam um papel significativo em eventos cruciais de seu reinado e de sua vida pessoal. As intrigas palacianas e os conflitos familiares que permearam o reinado de Davi, em parte, podem ser atribuídos à dinâmica de um lar com várias esposas e seus respectivos filhos, cada um buscando favor e influência. Salomão, filho de Davi e conhecido por sua sabedoria, levou a prática da poligamia a uma escala ainda maior. As Escrituras relatam que ele possuía 700 esposas e 300 concubinas. Embora sua motivação inicial possa ter sido política, buscando alianças através de casamentos com princesas de nações vizinhas, o resultado final foi um desvio de seu coração de seguir a Deus, influenciado pelas crenças religiosas de suas numerosas esposas estrangeiras. Esse exemplo serve como um alerta sobre os perigos espirituais que a poligamia poderia acarretar, especialmente para aqueles em posição de liderança. É importante ressaltar que, embora a poligamia fosse praticada e, em certa medida, tolerada na sociedade do Antigo Testamento, as narrativas bíblicas frequentemente não a apresentam como um ideal divino. As histórias das famílias polígamas são repletas de conflitos, ciúmes, inveja e divisões, sugerindo que essa prática, embora comum, estava longe de ser um modelo de harmonia e unidade familiar. As tensões entre Sara e Agar, a rivalidade entre Lia e Raquel e os problemas na casa de Davi são exemplos vívidos das dificuldades inerentes a essa estrutura matrimonial. A lei de Moisés, em vez de proibir diretamente a poligamia, continha regulamentos que buscavam proteger os direitos das diferentes esposas dentro de um casamento polígamo. Por exemplo, Êxodo 21:10 estabelecia que um homem que tomasse uma segunda esposa não deveria negligenciar as necessidades básicas da primeira, como alimento, vestuário e direitos conjugais.
Essa regulamentação sugere que a lei reconhecia a existência da poligamia, mas procurava mitigar seus potenciais efeitos injustos, indicando uma postura de tolerância com ressalvas, em vez de uma aprovação irrestrita. Portanto, ao analisarmos o panorama da poligamia no Antigo Testamento, é crucial distinguir entre a descrição de uma prática social e a prescrição de um ideal divino. As Escrituras registram a ocorrência da poligamia entre figuras importantes, mas também frequentemente destacam as complexidades e os problemas que ela gerava. A legislação mosaica, ao regulamentar em vez de proibir, demonstra uma aceitação pragmática dentro de um contexto histórico e cultural específico, sem necessariamente elevá-la ao status de modelo a ser seguido. Em suma, o Antigo Testamento oferece um retrato multifacetado da poligamia. Vemos sua presença na vida de patriarcas, reis e outros indivíduos, mas também somos confrontados com as consequências muitas vezes negativas que acompanhavam essa prática. Essa complexidade nos convida a uma análise cuidadosa, diferenciando a descrição histórica da prescrição divina, e a considerar o contexto cultural e social em que essas práticas ocorreram para uma compreensão mais profunda da perspectiva bíblica sobre o casamento. Mas será que essa tolerância da poligamia no Antigo Testamento significa que ela era o plano ideal de Deus para o casamento? E como a perspectiva sobre essa prática se transforma com a chegada de Jesus e seus ensinamentos no Novo Testamento? Prepare-se, pois no próximo bloco mergulharemos nas palavras do próprio Cristo para desvendar a visão original do casamento e como ela contrasta com o cenário que encontramos no Antigo Testamento. A visão de Jesus sobre o casamento. Retornando ao Éden. A chegada de Jesus Cristo marca um ponto de inflexão na compreensão de diversos aspectos da lei e dos costumes do Antigo Testamento, e o casamento não é exceção. Em um diálogo crucial registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, Jesus é questionado pelos fariseus sobre a licitude do divórcio. Em sua resposta, ele não se limita a abordar a questão do divórcio, mas retrocede ao princípio da criação para estabelecer a sua visão fundamental sobre a natureza do casamento. Suas palavras ecoam o design original de Deus para a união entre homem e mulher, oferecendo uma perspectiva que parece contrastar com a prática da poligamia observada em períodos anteriores da história de Israel. Ao responder à pergunta capciosa dos fariseus, Jesus os direciona para Gênesis 1:27 e 2:24, declarando: Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ao citar essas passagens fundacionais, Jesus estabelece um padrão de monogamia como intrínseco ao plano divino para o casamento desde a criação do ser humano. A ênfase de Jesus na união de um homem e sua mulher e na ideia de que os dois se tornarão uma só carne sugere uma exclusividade e uma unidade que parecem inerentemente incompatíveis com a prática da poligamia. A noção de duas pessoas se tornando uma só carne implica uma intimidade profunda e um vínculo exclusivo que seria desafiado pela presença de múltiplos parceiros conjugais simultâneos. A própria linguagem utilizada por Jesus ao se referir a sua mulher, no singular, reforça a ideia de uma união diádica, um relacionamento entre duas pessoas. Essa retomada ao relato da criação por Jesus não é apenas uma referência histórica, mas uma reafirmação do propósito original de Deus para o casamento. Ao invés de se concentrar nas leis e regulamentos posteriores que permitiam ou regulamentavam o divórcio e, implicitamente, a poligamia, Jesus busca restaurar a visão primordial de uma união monogâmica como o ideal estabelecido desde o princípio da humanidade. Sua autoridade como Filho de Deus confere um peso significativo a essa interpretação do plano divino para o matrimônio.
A implicação dos ensinamentos de Jesus é que a monogamia não é apenas uma possibilidade, mas o padrão estabelecido por Deus para o casamento. Ao trazer à tona o relato da criação, ele parece estar corrigindo, ou, pelo menos, oferecendo uma perspectiva que transcende as práticas culturais e as concessões legais que surgiram ao longo da história do Antigo Testamento. A ênfase na unidade e na exclusividade do relacionamento conjugal, conforme delineado em Gênesis, é reafirmada por Jesus como a vontade original de Deus. Portanto, a visão de Jesus sobre o casamento, ao se fundamentar no relato da criação, apresenta a monogamia como o padrão divino. Suas palavras em Mateus 19 parecem estabelecer um contraste direto com a prática da poligamia encontrada no Antigo Testamento, indicando uma direção clara para a compreensão do casamento na nova aliança estabelecida por ele. A união de um homem e sua mulher, tornando-se uma só carne, ressoa como o ideal de Deus para o relacionamento conjugal. Mas, se Jesus estabelece tão claramente a monogamia como o padrão original, como devemos entender as passagens do Novo Testamento que oferecem diretrizes para a liderança da Igreja, mencionando especificamente que os líderes devem ser marido de uma só mulher? Será que essa qualificação se aplica apenas aos líderes ou ela reflete um padrão para todos os cristãos? Prepare-se para o próximo bloco, onde exploraremos essas qualificações de liderança e suas implicações para a compreensão do casamento na comunidade de fé. As qualificações para líderes da Igreja. O padrão da monogamia. Reforçado. No corpo do Novo Testamento, particularmente nas cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo e Tito, encontramos instruções detalhadas sobre as qualificações necessárias para aqueles que aspiram à liderança na igreja primitiva. Em 1 Timóteo 3, 2 e 12 e em Tito 1, 6, uma qualificação específica e repetida chama-me a atenção. O bispo, ou presbítero, e o diácono devem ser marido de uma só mulher. Essa exigência, aparentemente direcionada apenas aos líderes, tem sido objeto de intensa discussão e interpretação sobre seu alcance e significado para a compreensão bíblica do casamento em geral. A formulação marido de uma só mulher, no grego mias ginaikos aner, é inequívoca em sua literalidade, indicando que o líder da igreja não deveria ser polígamo. No contexto cultural da época, onde a poligamia ainda existia em algumas comunidades, essa qualificação servia como um claro demarcador de um padrão de conduta esperado para aqueles que exerciam autoridade espiritual sobre a congregação. A liderança da igreja deveria ser marcada pela integridade e por um exemplo de vida familiar que refletisse os valores do reino de Deus. Uma das principais razões por trás dessa qualificação para os líderes da igreja reside na necessidade de um testemunho moral e ético irrefutável. Os líderes eram vistos como modelos para a comunidade de fé, e sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento conjugal, deveria ser exemplar. Um líder que mantinha um relacionamento monogâmico demonstrava fidelidade, compromisso e a capacidade de gerenciar bem sua própria casa, qualidades consideradas essenciais para guiar e pastorear o rebanho de Deus. A estabilidade e a ordem em sua vida familiar eram vistas como um reflexo de sua capacidade de liderar a igreja de forma sábia e justa. Embora a qualificação seja explicitamente direcionada aos bispos e diáconos, muitos estudiosos da Bíblia argumentam que ela implica um padrão mais amplo para todos os cristãos. A lógica subjacente é que os líderes da igreja devem incorporar os mais altos padrões de conduta cristã, e seu padrão de casamento monogâmico não seria uma exceção. Se a poligamia fosse aceitável para os membros comuns da igreja, seria paradoxal exigir a monogamia apenas para seus líderes. Essa linha de raciocínio sugere que a monogamia era vista como o ideal para todos os relacionamentos conjugais dentro da comunidade cristã emergente. Além disso, essa qualificação para a liderança pode ser vista como uma aplicação prática do princípio estabelecido por Jesus em relação à criação: a união de um homem e uma mulher como uma só carne.
Ao exigir que os líderes vivam de acordo com esse padrão monogâmico, a igreja primitiva estaria internalizando e vivenciando o ensino de Cristo em sua estrutura de liderança. O padrão para os líderes se tornaria, assim, um farol para toda a congregação, sinalizando a vontade de Deus para o casamento. No entanto, existem diferentes interpretações sobre o alcance dessa qualificação. Alguns argumentam que ela se aplica estritamente aos líderes, sem necessariamente proibir a poligamia para os demais membros da igreja, especialmente considerando o contexto do Antigo Testamento. Outros defendem que, embora direcionada aos líderes, ela estabelece um princípio que deve ser aspirado por todos os cristãos, refletindo a natureza exclusiva e fiel do relacionamento entre Cristo e a igreja. Independentemente da interpretação específica, a ênfase na monogamia como uma qualificação para a liderança da igreja no Novo Testamento é inegável. Ela sublinha a importância da fidelidade, da exclusividade e da ordem no contexto do casamento cristão, especialmente para aqueles que servem como exemplos para a comunidade de fé. Essa exigência lança uma luz importante sobre a visão do casamento que prevalecia na igreja primitiva e que se alinhava com os ensinamentos de Jesus. Mas, e quanto à prática da poliandria, onde uma mulher tem múltiplos maridos? Se a poligamia é abordada, mesmo que para ser restringida na liderança, o que as Escrituras revelam sobre essa outra forma de união múltipla? Prepare-se para o próximo bloco, onde investigaremos a ausência quase completa da poliandria nas narrativas e nos ensinamentos bíblicos, e o que essa ausência pode nos dizer sobre a perspectiva das Escrituras sobre essa prática. A poliândria. Uma ausência notável nas Escrituras e suas implicações. Em contraste marcante com a poligamia, que, como vimos, é mencionada e até mesmo praticada por figuras importantes no Antigo Testamento, a prática da poliandria, a união de uma mulher com múltiplos maridos simultaneamente, é virtualmente ausente das narrativas e dos ensinamentos explícitos da Bíblia. Ao percorrer as páginas das Escrituras, não encontramos relatos de mulheres fiéis ou aprovadas por Deus que tenham vivido em relacionamentos poliândricos. Essa ausência quase total é um fato significativo que levanta questões importantes sobre a visão bíblica dessa forma de união conjugal. A ausência de exemplos de poliandria nas narrativas bíblicas sugere que essa prática não era comum ou aceita dentro da sociedade em que as Escrituras foram escritas. Se fosse uma prática difundida ou tolerada, seria razoável esperar encontrar pelo menos alguns relatos, mesmo que não fossem apresentados de forma positiva. A falta desses relatos, especialmente em contraste com a presença de narrativas sobre a poligamia, indica uma possível desaprovação cultural e religiosa da poliandria no contexto bíblico. Um dos pilares do entendimento bíblico do casamento é o princípio da exclusividade e da fidelidade conjugal. Tanto homens quanto mulheres são consistentemente chamados a manterem-se fiéis a seus cônjuges dentro do pacto matrimonial. Hebreus 13, 4. A ideia de uma mulher compartilhando intimidade física e emocional com múltiplos maridos simultaneamente parece intrinsecamente violar esse princípio fundamental de exclusividade. O casamento, na perspectiva bíblica, é apresentado como uma aliança singular entre duas pessoas. Além disso, o conceito bíblico central do casamento como a união de uma só carne, conforme estabelecido em Gênesis 2:24 e reafirmado por Jesus em Mateus 19, 5, 6, implica uma união exclusiva e íntima entre um homem e uma mulher. A poliandria, por sua própria natureza, envolveria uma mulher se unindo a múltiplos homens, fragmentando essa união singular e desafiando a ideia de duas pessoas se tornando uma só entidade. A metáfora da uma só carne ressalta a profundidade da união e a exclusividade do vínculo que o casamento deve representar. A própria estrutura patriarcal da sociedade em que a Bíblia foi escrita pode ter contribuído para a ausência de relatos de poliandria. As normas sociais e legais da época geralmente favoreciam os direitos e as prerrogativas masculinas no contexto do casamento e da família. A ideia de uma mulher exercendo autoridade ou mantendo múltiplos laços matrimoniais simultaneamente
poderia ter sido vista como uma transgressão das normas sociais estabelecidas. Embora não haja uma condenação direta e explícita da poliandria na Bíblia, há ausência de exemplos positivos ou mesmo neutros. Juntamente com os princípios fundamentais do casamento, como a exclusividade e a união de uma só carne, sugerem fortemente que essa prática não se alinha com a visão bíblica do matrimônio. A ênfase consistente na fidelidade mútua entre um homem e uma mulher como os pilares do casamento parece excluir a possibilidade da poliandria ser considerada aceitável dentro do quadro das Escrituras. Portanto, a notável ausência da poliandria nas narrativas e nos ensinamentos bíblicos, quando contrastada com a presença da poligamia, mesmo que com suas ressalvas, aponta para uma visão desfavorável a essa prática. Os princípios de exclusividade, a metáfora da uma só carne e o contexto social da época contribuem para a compreensão de que a poliandria não se encaixa no modelo de casamento apresentado nas Escrituras. Mas, se a Bíblia enfatiza a exclusividade no casamento, como devemos entender o mandamento direto contra o adultério? De que maneira esse mandamento fundamental se relaciona com as práticas da poligamia, e especialmente da poliandria, e o que ele nos ensina sobre a santidade do vínculo matrimonial? Prepare-se para o próximo bloco, onde exploraremos o mandamento "Não adulterarás" e suas profundas implicações para a compreensão da fidelidade e da exclusividade no casamento à luz da fé bíblica. O mandamento contra o adultério, fundamento da exclusividade conjugal. No cerne do Decálogo, os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai, encontramos a proibição inequívoca: não adulterarás. Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18. Este mandamento fundamental permeia toda a lei e os ensinamentos bíblicos, servindo como um pilar essencial para a compreensão da santidade do casamento e da inviolabilidade do vínculo conjugal. A condenação do adultério ressoa consistentemente ao longo das Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento, estabelecendo um padrão claro de fidelidade e exclusividade que impacta diretamente a avaliação das práticas da poligamia e da poliandria. O adultério, em sua essência, refere-se à violação da fidelidade conjugal por meio de relações sexuais com alguém que não é o cônjuge. Ao proibir essa transgressão, o mandamento divino estabelece um limite claro e inegociável para a intimidade sexual dentro do casamento. O relacionamento sexual é apresentado como um direito e uma responsabilidade exclusiva dentro da união matrimonial, selando o pacto entre marido e mulher e simbolizando a união de uma só carne, mencionada anteriormente. Qualquer envolvimento sexual fora desse vínculo é considerado uma quebra dessa aliança sagrada. No contexto da poligamia, a aplicação do mandamento contra o adultério pode apresentar nuances complexas, especialmente considerando as leis e os costumes da sociedade do Antigo Testamento. Se um homem casado mantivesse relações sexuais com outra mulher que também era sua esposa legal, isso não seria considerado adultério dentro daquela estrutura. No entanto, se ele se envolvesse sexualmente com uma mulher que não fosse sua esposa, isso seria uma transgressão clara do mandamento. A poligamia, embora tolerada em certos períodos, não isentava o indivíduo da responsabilidade de manter a fidelidade dentro dos limites de seus relacionamentos conjugais estabelecidos. Quando consideramos a poliandria à luz do mandamento contra o adultério, a situação se torna mais direta e inequívoca. Se uma mulher casada com múltiplos homens se envolvesse sexualmente com um homem que não fosse um de seus maridos, isso seria sem dúvida considerado adultério. Mas, mesmo dentro da estrutura poliândrica, a exclusividade sexual entre a mulher e cada um de seus maridos seria desafiada pela existência dos outros laços matrimoniais. A própria natureza da poliandria parece colidir com o princípio fundamental da fidelidade exclusiva que o mandamento busca proteger. A seriedade com que o adultério é tratado na Bíblia sublinha a importância da exclusividade no casamento. Ele é frequentemente associado a graves consequências espirituais, sociais e emocionais,
sendo apresentado como uma traição profunda da confiança e do compromisso mútuo. A condenação do adultério reforça a ideia de que o casamento é uma aliança sagrada que requer lealdade indivisa e dedicação exclusiva entre os cônjuges. Portanto, o mandamento "não adulterarás" serve como um alicerce fundamental para a compreensão da exclusividade no casamento dentro da perspectiva bíblica. Ele estabelece um padrão de fidelidade que, embora possa ter tido aplicações complexas no contexto da poligamia do Antigo Testamento, claramente se opõe à ideia de relações sexuais fora do vínculo matrimonial estabelecido. No caso da poliandria, a própria estrutura da união parece desafiar o princípio da fidelidade exclusiva que o mandamento visa proteger, reforçando a visão de que o casamento é uma aliança entre duas pessoas. Mas, se a Bíblia nos apresenta esses princípios de exclusividade e condena o adultério, como devemos interpretar as histórias do Antigo Testamento onde a poligamia era praticada e, aparentemente, não resultava em uma condenação direta por adultério? Haverá uma distinção entre o que era tolerado em um contexto cultural específico e o ideal estabelecido por Deus. Prepare-se para o próximo bloco, onde exploraremos as consequências e as lições que podemos extrair das narrativas polígamas do Antigo Testamento, buscando entender a perspectiva bíblica mais profunda sobre essa prática à luz dos princípios que já discutimos. Consequências e lições das narrativas polígamas. 1. Olhar atento aos resultados. Ao revisitarmos as histórias do Antigo Testamento que envolvem a poligamia, torna-se evidente que, embora a prática fosse registrada e, em certos contextos, tolerada, as narrativas frequentemente lançam luz sobre as consequências negativas e os desafios intrínsecos a essa estrutura familiar. Longe de serem apresentadas como modelos ideais, as famílias polígamas nas Escrituras são frequentemente palco de tensões, rivalidades e sofrimentos que servem como advertências implícitas sobre os perigos de desviar-se do padrão de união exclusiva estabelecido na criação. A história de Jacó e suas duas esposas, Lia e Raquel, é um exemplo clássico das complicações geradas pela poligamia. A competição pelo amor e pela atenção de Jacó entre as irmãs resultou em inveja, ciúmes e uma dinâmica familiar disfuncional que afetou seus filhos, e, por extensão, a formação das tribos de Israel. A preferência de Jacó por Raquel e o tratamento menos favorável dispensado a Lia geraram ressentimento e amargura, demonstrando como a divisão do afeto pode levar a profundas feridas emocionais e divisões dentro do lar. Da mesma forma, a vida familiar do rei Davi, marcada pela presença de múltiplas esposas e concubinas, foi palco de intrigas, traições e violência. As complexas relações entre seus filhos, muitas vezes influenciadas pelas diferentes mães e suas ambições, culminaram em eventos trágicos como a violação de Tamar por Amnon e a subsequente vingança de Absalão. Esses episódios ilustram como a estrutura da poligamia podia criar um ambiente propício à competição, ao conflito e à instabilidade dentro da casa real. O caso de Salomão, com seu vasto harém de 700 esposas e 300 concubinas, serve como um alerta ainda mais contundente. Embora inicialmente suas uniões pudessem ter motivações políticas, o resultado final foi desastroso para sua fé e para o reino. Suas esposas estrangeiras o desviaram de seguir o Deus de Israel, levando-o a adorar outros deuses. Essa narrativa demonstra como a poligamia pode abrir portas para influências espirituais negativas e comprometer a fidelidade a Deus. Ao analisarmos essas narrativas, percebemos que as Escrituras não glorificam a poligamia, mesmo quando a registram. Em vez disso, as histórias frequentemente destacam as dificuldades emocionais, os conflitos interpessoais e as consequências espirituais negativas associadas a essa prática. Essas lições implícitas sugerem que a poligamia, embora presente na história bíblica, não era o caminho para a bênção e a harmonia familiar idealizadas por Deus. As consequências negativas retratadas nas famílias polígamas do Antigo Testamento contrastam fortemente com a visão de unidade e parceria exclusiva apresentada no relato da criação e nos ensinamentos de Jesus sobre o casamento.
a ideia de uma só carne parece ser desafiada e fragmentada em um contexto de múltiplos cônjuges, onde a lealdade e o afeto podem ser divididos, e a comunicação pode se tornar complexa e carregada de tensões. Portanto, ao examinarmos as consequências e as lições que emergem das narrativas polígamas do Antigo Testamento, podemos inferir uma crítica implícita à prática. As Escrituras, ao apresentar os resultados muitas vezes dolorosos e disfuncionais dessas famílias, parecem apontar para a monogamia como um caminho mais alinhado com o bem-estar emocional, a estabilidade familiar e a fidelidade espiritual. Essas histórias servem como um lembrete dos desafios inerentes à divisão do compromisso conjugal. Mas, se as consequências da poligamia no Antigo Testamento parecem tão problemáticas e Jesus retorna ao ideal da monogamia na criação, como o Novo Testamento reforça essa visão especialmente através da poderosa metáfora da relação entre Cristo e a Igreja. Que paralelos podemos traçar entre essa união espiritual e o casamento humano? Prepare-se para o próximo bloco, onde exploraremos essa rica metáfora e como ela ilumina o padrão divino para o casamento cristão. A metáfora de Cristo e a Igreja, um modelo de monogamia espiritual e conjugal. No Novo Testamento, a relação singular e exclusiva entre Cristo e a Igreja é frequentemente utilizada como uma poderosa metáfora para ilustrar a natureza ideal do casamento cristão. Essa analogia, especialmente detalhada na Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 33, transcende a mera comparação, oferecendo um modelo profundo de amor, sacrifício, fidelidade e unidade que deve espelhar a união entre marido e mulher. A figura de Cristo como o noivo e a Igreja como a noiva ressalta a exclusividade e a profundidade do compromisso que deve caracterizar tanto o relacionamento espiritual quanto o conjugal. Assim como Cristo ama a Igreja e se entregou por ela, os maridos são exortados a amar suas esposas de maneira sacrificial, priorizando o bem-estar e a santificação delas. Da mesma forma como a Igreja se submete a Cristo, as esposas são chamadas a respeitar e a se submeter a seus maridos, em um relacionamento de mútuo respeito e amor. Essa dinâmica de amor sacrificial e submissão voluntária reflete a unidade e a interdependência que devem existir no casamento, ecoando a união indivisível entre Cristo e seu povo. A metáfora enfatiza a singularidade da relação entre Cristo e a Igreja. Ele tem uma única noiva, um corpo de crentes unidos a ele em fé e amor. A ideia de Cristo tendo múltiplas noivas seria completamente estranha e dissonante com a imagem bíblica apresentada. Da mesma forma, a Igreja é chamada a ser fiel exclusivamente a Cristo, evitando qualquer forma de idolatria ou lealdade dividida. Essa exclusividade espiritual serve como um paralelo direto para a exclusividade que deve caracterizar o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. A profundidade do amor de Cristo pela Igreja é um amor redentor, purificador e que busca a santidade. Da mesma forma, o amor no casamento cristão deve ser um amor que edifica, que perdoa e que busca o crescimento espiritual mútuo. A união entre Cristo e a Igreja é descrita como íntima e profunda, a ponto de Paulo se referir a ela como um grande mistério, comparável à união de uma só carne no casamento. Efésios 5, 31-32, citando Gênesis 2, 24. Essa analogia entre o relacionamento espiritual e o conjugal reforça o ideal da monogamia como o padrão divino. A exclusividade do amor de Cristo pela Igreja e a fidelidade da Igreja a Cristo servem como um modelo para a exclusividade e a fidelidade que devem existir no casamento humano. A união de uma só carne encontra seu paralelo na união espiritual entre Cristo e seus seguidores, ambos caracterizados por uma lealdade indivisível e um compromisso profundo. Portanto, a metáfora de Cristo e a Igreja não é apenas uma ilustração teológica, mas também um guia prático para a compreensão do casamento cristão. Ela eleva o relacionamento conjugal a um reflexo do amor redentor de Cristo
e da resposta fiel da Igreja, enfatizando a importância da unidade, da exclusividade do sacrifício e da fidelidade mútua, qualidades que são inerentemente mais consistentes com um relacionamento monogâmico. Assim, a poderosa imagem de Cristo e sua Igreja como noivo e noiva oferece um argumento convincente para a monogamia como o padrão divino para o casamento cristão. A singularidade e a exclusividade desse relacionamento espiritual espelham o ideal de um relacionamento conjugal marcado pela fidelidade e pela união indivisível entre um homem e uma mulher, refletindo o amor incondicional e o compromisso eterno de Cristo por seu povo. Diante de todas essas perspectivas bíblicas sobre a poligamia e a ausência da poliandria, qual é a conclusão que podemos extrair sobre o caminho da unidade e da fidelidade no casamento à luz da fé cristã? Como todos esses fios se entrelaçam para formar uma compreensão coerente do plano de Deus para o matrimônio? Prepare-se para o nosso último bloco, onde reuniremos todas as peças desse quebra-cabeça bíblico e chegaremos a uma conclusão sobre o ideal divino para o casamento. O caminho da unidade e da fidelidade no matrimônio cristão. Ao longo desta jornada pelas Escrituras, exploramos as complexas perspectivas bíblicas sobre a poligamia e a notável ausência da poliandria. Vimos como o Antigo Testamento registra a prática da poligamia entre figuras importantes, mas também como essas narrativas frequentemente destacam as dificuldades e os conflitos inerentes a essa estrutura familiar. A lei de Moisés, embora não proibisse diretamente a poligamia, buscava regulamentá-la, sugerindo uma tolerância dentro de um contexto histórico específico, mas não uma idealização. A virada crucial ocorre com os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Ao retornar ao relato da criação em Gênesis, Jesus reafirma o plano original de Deus para o casamento como a união exclusiva de um homem e sua mulher, tornando-se uma só carne. Essa ênfase na unidade e na exclusividade estabelece um padrão que transcende as práticas culturais posteriores do Antigo Testamento, apontando para a monogamia como o ideal divino desde o princípio. As qualificações para a liderança da Igreja primitiva, conforme delineadas nas cartas pastorais, reforçam esse padrão de monogamia. A exigência de que bispos e diáconos sejam o marido de uma só mulher é amplamente interpretada como um reflexo do padrão esperado para todos os cristãos, com os líderes servindo como exemplos de conduta e fidelidade dentro da comunidade de fé. Essa ênfase na monogamia na liderança sublinha a importância da exclusividade e da ordem no casamento cristão. Em contraste à ausência quase completa de relatos de poliandria nas Escrituras, juntamente com os princípios fundamentais do casamento, como a exclusividade e a união de uma só carne, sugere fortemente que essa prática não se alinha com a visão bíblica do matrimônio. A condenação consistente do adultério ao longo da Bíblia também reforça a importância da fidelidade exclusiva dentro do vínculo conjugal, o que seria inerentemente desafiado pela estrutura da poliandria. As narrativas polígamas do Antigo Testamento, com as suas frequentes consequências negativas de rivalidade, ciúme e divisão familiar, servem como advertências implícitas sobre os desafios de desviar-se do padrão de união exclusiva. Essas histórias contrastam com a visão de unidade e parceria apresentada no ideal monogâmico. Além disso, a poderosa metáfora de Cristo e a Igreja como noivo e noiva oferece um modelo de amor sacrificial, fidelidade exclusiva e unidade profunda que espelha o ideal para o casamento cristão. Portanto, ao reunirmos todas essas perspectivas, emerge uma compreensão clara de que, embora a poligamia tenha sido uma prática presente na história bíblica, o padrão ideal estabelecido por Deus desde a criação e reafirmado por Jesus no Novo Testamento é a monogamia, a união exclusiva e fiel entre um homem e uma mulher. Esse caminho da unidade e da fidelidade reflete o amor de Cristo por sua Igreja e promove a estabilidade, a intimidade e o crescimento mútuo dentro do relacionamento conjugal. Em última análise, a Bíblia aponta para a monogamia como o caminho para a bênção no casamento.
um reflexo do amor divino e um testemunho da unidade que Deus deseja para seus filhos. A busca por um relacionamento conjugal que espelhe a fidelidade de Cristo e a resposta fiel da Igreja nos guia a valorizar a união exclusiva como a expressão mais plena do plano de Deus para o matrimônio. Esperamos que esta exploração tenha lançado luz sobre este tema complexo. Deixe seu comentário com suas reflexões e compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar desta análise bíblica. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas nas Escrituras.